Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ponto de Acumulação. Este é o segundo vídeo da nossa oitava aula do curso de Python com xadrez. E nessa aula 8 nós estamos vendo duas bibliotecas interessantes que a gente tem no Python, que é a biblioteca Time e a biblioteca Random. A biblioteca Time nós vimos no vídeo anterior, é uma biblioteca usada para manipulação de tempo, e a biblioteca Random, que é o assunto desse vídeo, ela é usada para manipulação de aleatoriedade em Python. Essa é uma biblioteca, esse é um módulo criado especialmente para lidar com processos ou escolhas aleatórias. Então tudo que for aleatório é com essa biblioteca Random, que é uma biblioteca padrão do Python, já vem instalado com ela. A gente só precisa fazer um import dela para poder utilizar. E essa biblioteca, ela possui algumas funções interessantes, que é o que a gente vai entender hoje nesse vídeo. Que são as funções random, a função randint, a função choice, a função choices e a função shuffle. E aí um pequeno disclaimer aqui, que a gente fala de aleatoriedade, mas de fato em programação a gente, pelo menos até o momento, a gente não tem de fato processos totalmente aleatórios, ou seja, realmente aleatórios. O que a gente tem são processos pseudo-aleatórios, porque simular uma aleatoriedade real é muito complexo, tem pessoas fazendo estudo sobre isso, mas por enquanto o que a gente tem são processos pseudo-aleatórios, mas que para o que a gente está fazendo aqui já é o suficiente para a gente começar a brincar. Pois bem, então bora conhecer essas funções da biblioteca Random. E a primeira função é a função também Random. Ela é uma função que justamente ela retorna um número aleatório, um float, que vai estar entre 0 e 1, sendo que o 1 aqui é exclusivo. Ou seja, pode retornar 0, mas não pode retornar 1. Então temos aqui alguns exemplos de uso. Então, a gente tem que importar aqui a função que a gente quer utilizar. Então aqui a gente está da biblioteca Random importando uma função Random. E a gente também vai querer dizer quantas vezes a gente vai querer rodar o código. Então a gente vai gerar uma quantidade x de números aleatórios. Esse x vai ser um input do usuário. E para isso a gente vai fazer aqui um for num range de repetições. Onde repetições é essa variável aqui que recebe input do usuário. Para cada iteração aqui desse for, a gente vai gerar um número aleatório e vai exibir na tela com print esse número. Então temos aqui o código, vamos rodar e ver o que acontece. Então, digite quantos números aleatórios. Está escrito aleatórios errado, né? Vou até parar aqui. Aleatórios. Vamos rodar novamente. Para ficar bonitinho. Vamos gerar 5 números aleatórios. Então, vai ser printado aqui na tela 5 números entre 0 e 1, que vão ser 5 números aleatórios. Vamos. Então, tá aqui os números gerados. 0.77768, 0.99018 e, bom, enfim, assim por diante. Tá aqui os 5 números. E para mostrar que realmente é aleatório, vamos rodar novamente e pedir outros 5 números. E vocês veem que foram outros 5 números diferentes do que a gente rodou, né? Bora pedir, por exemplo, 10 números aqui. Tá aqui 10 números totalmente aleatórios. Ou, como comentei, pseudo-aleatórios. E aí, se vocês tiverem interesse em um vídeo onde eu explico como que o Python gera esses números pseudo-aleatórios, deixem nos comentários que a gente pode preparar um material com esse conteúdo, que é uma coisa bem interessante. Mas aí você pode pensar, mas se eu quiser incluir aqui o número 1, né? Então, se eu quiser que tenha a possibilidade do 1 aparecer entre os números aleatórios, você pode fazer isso e você tem que fazer um pequeno truque aqui. Em vez de a gente chamar o random, ou seja, em vez de usar o resultado do random como sendo o nosso número aleatório, é usar o 1 menos o random. Que aí, como sempre vai retornar algo entre 0 e 1, 1 menos esse cara também vai estar entre 0 e 1, só que agora é excluindo 0 e incluindo 1. A gente pode rodar isso aqui, na prática vai ser muito difícil testar isso, porque a probabilidade de dar o 0 ou 1 é muito baixa, mas vocês podem pegar esse código e testar aí na casa de vocês, se vocês quiserem. Mas aí tem outras questões que você pode querer fazer com o random. Por exemplo, se você quiser gerar um número aleatório entre 0 e 10, porque a função random só retorna entre 0 e 1. Incluindo 0, excluindo 1. Mas se eu quiser entre 0 e 10, bom, aí você faz um contínuo, uma interpolação linear e dá para fazer esse tipo de coisa, né? No caso, uma interpolação muito simples, basta apenas multiplicar por 10 e aí você vai ter uma coisa entre 0 e 10, porque o random retorna algo entre 0 e 1. Se eu multiplicar essa coisa por 10, eu vou ter algo entre 0 e 10. Eu vou deixar esses códigos para vocês testarem aí no conforto da sua casa e brincar com essa função. Mas aí você pode pensar, mas é muita casa decimal que aparece. A gente viu lá quando a gente estudou os códigos no Colab que aparecem várias casas decimais. E às vezes a gente está interessado em menos casas decimais. Por exemplo, eu quero 2, 1, 3 casas decimais. Então, para isso, a gente tem uma outra função, que também é uma função built-in do Python, que é a função round.
que ela faz exatamente o que diz. Round significa arredondar, ela arredonda o número que a gente passa para ela. A gente passa um float, e ela vai retornar um outro float arredondado com o número de casas decimais designado. Então, vamos testar aqui esse código. A gente vai gerar aqui o número aleatório, o mesmo código de cima, só que agora, em vez de a gente pegar o random puro, a gente vai pegar o random com duas casas decimais, fazendo o arredondamento aqui. Então, voltando para o Colab, vamos rodar esse código aqui. Ele vai de novo gerar números aleatórios, só que com duas casas decimais. Vamos gerar, por exemplo, 10 números aleatórios. Então, rodando aqui, 10 números aleatórios, só que arredondados para duas casas decimais. Ah, eu quero 3 casas, bora testar com 3 casas. Rodando o código, 10 números, temos aqui 10 números aleatórios, todos eles com 3 casas decimais. A segunda função da biblioteca random que a gente vai ver é a função randint. Ela é muito similar à função random. A função randint vai gerar números inteiros aleatórios e aí dentro de uma faixa especificada que é passada como parâmetro para essa função. Então a sintaxe é o seguinte: a gente vai passar o menor valor e o maior valor, os extremos aqui, e ele vai gerar um número aleatório dentro dessa faixa, sendo que ambos os extremos estão incluídos. Então, quando eu gerar aqui, existe uma probabilidade de eu pegar o 3 e também existe uma probabilidade de eu pegar o 12. Os extremos aqui estão inclusos. Então, copiei aqui e colei o código, vamos rodar ele, e o que a gente espera é que vai ser gerado um número inteiro entre 3 e 12, de forma aleatória, e a gente vai printar esse número. Então, tivemos aqui o 10, podemos rodar novamente. De novo, obtivemos o 10. Rodando novamente o 7, rodando de novo o 6, 7 de novo, o 8, bom, e assim por diante. Podemos fazer até aquela coisa lá que a gente fez, né? Podemos botar aqui um for. Vamos gerar 10 números, né? Para ficar parecido com o exemplo anterior. E vamos gerar então 10 números aleatórios entre 3 e 12. Vamos até mudar aqui, botar entre 3 e um número maior. 57, um número legal aí. Esqueci aqui do in, botei a sintaxe errada. Aí tivemos um sintaxe erro. Rodando. Então temos aqui 10 números inteiros aleatórios entre 3 e 57. A terceira função que a gente vai ver pertencente a essa biblioteca random é a função choice. O que faz essa função? Ela é uma função que recebe um iterável, ou seja, uma lista, por exemplo, e a gente vai escolher um elemento dessa lista de forma aleatória. Então, por exemplo, a gente novamente tem que importar aqui a função for random import choice. Então, do módulo random, estamos importando a função choice. E a gente tem aqui uma minha lista, que é simplesmente uma lista de algumas linguagens de programação. No caso, Python, Rust, Kotlin e Go. E aí eu vou, normalmente, iterar aqui 10 vezes. E em cada iteração, eu vou fazer uma escolha aleatória dessa lista e vou fazer o print dessa escolha. Bora rodar aqui esse código e ver como que isso funciona. Rodando aqui, iteramos aqui 10 vezes. Em cada vez foi escolhido um cara aleatório dessa lista. As primeiras duas aqui foi Kotlin, depois escolheu Python aqui 3 vezes, depois Kotlin novo, Python, Go, Python. Não teve Rust, né? Vamos rodar aqui para aparecer um Rust. Rust tá legal. Até aqui apareceu o Rust aqui. Temos uma outra função que é muito parecida com a função choice, que é a função choices. Ela também recebe um iterável, uma lista, né, como parâmetro e vai retornar não um, mas vários elementos aleatórios dessa lista. Então, no choice sempre vai tornar um elemento. No choices vai tornar mais de um elemento e a gente tem que botar aqui como argumento, que é esse k, a quantidade de elementos que a gente quer que retorne. E aí pode ser que haja repetição. Então, estamos aqui no Colab, vamos ver como isso aqui funciona. Aqui tá errado, né? Aqui é choices. Já ia dar ruim aqui, né? Então, rodando aqui, como a gente vê, em cada iteração ele está retornando uma lista. Ele sempre vai retornar uma lista com as escolhas que ele faz. Aqui a gente está fazendo duas escolhas. Então aqui a primeira iteração retornou Kotlin e Rust. Na segunda, Go e Rust. Ó, veja aqui, ó, na quarta iteração ele retornou dois elementos iguais. Rust. Cadê? Ele fez um... Nessa iteração também, Python e Python, foi igual. Rust de novo. Bora escolher aqui, por exemplo, um 3. E rodar, ou seja, na parte que vamos deixar um de fora, né? Ó, a primeira iteração já repetiu o Rust aqui 3 vezes. Aqui, ó, repetiu o Python 2 vezes. Aqui o Go 3 vezes. Enfim, pode haver repetição. E aí você pode pensar, aí se não quiser que tenha repetição. Bom, por padrão não dá para fazer isso com essa função. Você pode usar uma outra estrutura, por exemplo, um set. Mas é o tipo de coisa que a gente não viu ainda. A gente vai ter uma aula ainda para falar sobre sets. E por fim, a última função dessa biblioteca que a gente vai ver é a função shuffle.
que ela simplesmente embaralha os elementos de uma lista. Então a gente recebe uma lista, a gente dá um shuffle nela, e aí é importante observar que esse embaralhamento ele é feito em place, ou seja, o objeto original é alterado. Então quando eu faço aqui o shuffle minha lista, essa minha lista aqui vai ser totalmente alterada e vai ser embaralhada. Então se você não quiser alterar o objeto original, o que você pode fazer é uma cópia do objeto e embaralhar a cópia. A gente pode até ver isso aqui no exemplo quando a gente for lá para o Colab. Bora lá ver como é que isso funciona. Então temos aqui a minha lista, novamente aquela lista com essas 4 linguagens de programação. A gente importa aqui o método shuffle da biblioteca random e então shuffle na lista. A gente pode até dar um print aqui antes e depois, né? Dar um print aqui na minha lista. Dar um shuffle. Então ele vai printar a primeira vez exatamente isso aqui, aí ele vai embaralhar. E veja que a gente está fazendo isso 10 vezes. Então embaralha a primeira vez, dá o print. Depois na segunda interação, embaralha de novo, dá o print de novo. Vamos até botar mais uma coisa aqui, botar Elixir. Vamos botar outra linguagem aqui, um JavaScript para ficar algo maior, né? E um C# também, eu já programei C# também. Isso aqui são todas as linguagens que eu já mexi, exceto Go, acho que eu nunca mexi com Go. Bora rodar isso aqui. Então, vê que aqui deu o primeiro print, que é exatamente a lista como a gente escreveu. E aí ele embaralhou. E printou de novo. Aí depois embaralhou novamente. Depois embaralhou. Esse aqui tá até parecido, né? Com esse de cima. Enfim, você vê que tá tudo embaralhado. E ele está mudando o objeto lista em si. Ele está mudando uma lista. Então, se você não quiser que mude esse objeto minha lista, como eu disse, a gente pode fazer uma cópia. Vou até copiar e colar aqui. Esse código. Não preciso importar aqui esse cara, porque eu já importei. Mas a gente tem que importar o copy. Copy é uma outra função de uma outra biblioteca, que também já vem por padrão em Python, que ela serve para você fazer cópias de objetos. Então, from copy, import de não digo copy não, quero só o copy. A gente vai ter um outro vídeo falando mais sobre copy e deep copy e como que funciona essa questão de alocação de memória em Python, mas por enquanto entenda o seguinte: a gente vai fazer uma cópia desse cara. Então temos a minha lista e aqui vamos fazer algo nesse tipo. Nova lista, eu copio minha lista e eu vou dar um shuffle em nova lista. E aí eu vou printar a minha lista e a lista nova. Opa, nova lista. E aí seria bom eu botar a interação. Vamos chamar aqui de índice. Vamos printar em que interação que a gente está. Só para print iteração e não, chamei de índice, né? Só para a gente saber onde está. Agora eu vou botar um barra N aqui, né? Só para ele pular uma linha. Esse barra N significa exatamente a mesma coisa que o enter, então ele vai pular uma linha. É o caractere de pular linha. Vou rodar isso aqui. Então esse aqui é o nosso primeiro print, esse print aqui fora do for. Aí ele printa interação 0. Tá aqui a lista original, que não foi alterada. Você vê que ela não foi alterada, é exatamente igual a essa lista que foi printada aqui em cima. E aqui a nova lista, que é uma cópia da lista original, só que embaralhada. E aqui, de novo, na segunda interação, a lista original não foi alterada, o que foi alterada foi a cópia dela. E assim por diante, nas interações seguintes, você vê que acontece a mesma coisa, né? Então é isso. Nessa aula 8, nós vimos 2 módulos interessantes do Python, que é o módulo time e o módulo random, para lidar respectivamente com o tempo e com questões de aleatoriedade. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Se curtiu, deixe o joinha. Continuem praticando. Não deixe de conferir as notas de aula, cujo link está na descrição. Lá também tem os exercícios do desafio que vocês façam, que é importante praticar para fixar o conhecimento. Bons estudos e até a próxima.